Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos conversando, jamais na história nacional um fato político ficou entre os mais comentados do Twitter por tanto tempo. Essa carta do Temer deixou transparente uma coisa que estava latente, sobre a qual nós falamos há muito tempo, mas finalmente, né, um pouco de clareza, na política brasileira. Nada como a luz do sol para limpar, né, como se diz. Essa carta do Temer, evidentemente, por mais que eles digam, tem gente dizendo que não é uma carta de ruptura, óbvio, evidente que é uma carta de absoluto rompimento, ainda mais com as consequências todas que ocorreram entre ontem à noite e hoje, né? Sobretudo a acusação do próprio Temer, de que a carta foi vazada pelo Palácio do Planalto. Ele falou isso para o Moreno, falou isso para o Camarote, quer dizer, é uma declaração de guerra mesmo, aberta. E ouvindo ontem, na madrugada, os tucanos que foram pegos de surpresa também pela carta, me pareceram bastante autênticos nesse aspecto, não achei que estivessem mentindo, ficaram espantados, até porque é o Temer, né? Que não é o Temer. Reservado e tudo mais. O que nós noticiamos, o que foi possível saber, é que de fato ele estava num crescendo de indignação com a Dilma e com o PT. Uhum. Na sexta-feira ele estava possesso em função do vazamento da conversa que ele teve com a Dilma, que esse vazamento é citado na carta. E mais possesso ainda ficou com a história de que a Dilma estava procurando gente dela, dentro do partido dele, para substituir o Eliseu Padilha. A guerra está aberta. Está aberta, né? Mas eu lembro quando eu publiquei na semana passada um negócio que eu tinha lido no Jota, de passagem, assim. Eu até me perguntei, será que vale a pena publicar esse negócio? E, por sorte, eu publiquei. Quando a Dilma... diante da negociação para indicar o presidente da ANAC, passou por cima da indicação do Eliseu Padilha, negou essa nomeação, voltou atrás numa nomeação já combinada, já comunicada ao parlamento, só para espezinhar o Temer, né? E a mensagem foi recebida pelo Temer. Você tem razão. Ontem não, e é injusto dizer que o Temer reagiu porque teve uma indicação para a ANAC negada. Óbvio que não é isso. É que foi um recado muito direto da Dilma de que ia quebrar as pernas dele. Inclusive assim, até mesmo quando o próprio Eliseu, quando saiu, né, primeiro circulou a versão de que era em função da indicação dele e tudo, e a gente falou com o Moreira disse claramente que não, isso era um gesto político. Essa carta é uma injeção de ânimo, né? Uma injeção mostra que o Temer tem sangue correndo nas veias dele, né? Porque parecia até hoje que ele era o mordomo do Drácula. Então, mostra que ele tem um temperamento muito peculiar, né? Que ele é alguém que realmente segurou por muito tempo todas as mágoas, né, todas as ações da Dilma para escanteá-lo, e que de fato não tem muito sentido, né? O PMDB entrou nessa chapa lá atrás justamente com um discurso muito forte de uma aliança programática, né? Então, diferente de outras alianças, não que, enfim, a gente sabe que tudo se resume a política, né? Mas quando eles diziam que era uma aliança programática, eles diziam exatamente que eles queriam ser ter uma vice-presidência ativa, né? E que era, só que acabou que ele só era chamado para apagar incêndio, né? Quando a Dilma fazia as besteiras dela e deixava a situação insustentável, especialmente em relação ao Congresso, aí recorria ao Temer. Isso ficou claro na carta dele. Para além do aspecto da ruptura com a Dilma, com o governo, o que é importante ressaltar é que essa carta ela é um chamamento à unidade. Ou seja, o Temer está dizendo para o interior do partido o seguinte: quem não está comigo está contra mim. Isso é importante porque existe um PMDB indeciso, sobre o qual nós escrevemos ontem, que está indeciso, está propenso
a votar pelo impeachment, até porque sabe que essa é a única salvação política, né, para eles próprios, os deputados, né, e para o partido, mas que fica receoso de votar pelo impeachment e a coisa ser derrubada no Senado. Então, o Senado, o Renan Calheiros e o resto da bancada do PMDB no Senado vai ter que se posicionar claramente diante dessa carta que o Temer mandou para a Dilma. Além disso, você tem os governadores do PMDB, que, com exceção do Pezão, estão calados. Então, as bancadas, elas são muito ligadas, muitos desses deputados são intrinsecamente ligados aos governadores, né? Tem interesses comuns. E é uma mensagem também, não só interna, é externa também, né? É uma mensagem externa para o empresariado, em primeiro lugar, e não é um acaso que ele tenha se reunido com 150 empresários ontem, tem apresentado as suas propostas para o futura administração da economia e saiu de lá soltando, disparando para todos os lados. É um recado também para o PSDB. Não, nós não vamos empeitar o impeachment se o Temer, já que ele será o principal beneficiário, se ele não assumir essa posição de protagonista da cassação do mandato da Dilma. Porque nós iríamos à frente, o PSDB sempre esperando que o Temer não desse esse passo. E ele deu esse passo. E agora é aquela velha história, né? O cavalo do impeachment está passando selado, né? Precisa que o Temer suba nele ele domou o cavalo agora. E lidere esse processo. E esse processo foi acelerado. Quer dizer, quando ele dá o recado para fora e para dentro, eu tenho a impressão, praticamente certeza, que evidentemente ele está calçado para fazer. Né? Ele não jogou uma carta... Não, Temer... E vai apressar o processo, o que pode inverter. Por exemplo, agora essa história de querer recesso, não querer recesso, eu acho que se o recesso for suspenso, diante da aceleração que sofreu o impeachment com a carta do Temer, é bem possível que a Dilma seja cassada, quer dizer, ela seja empichada já em janeiro. É bem possível. Bom, muito vai passar pela decisão de hoje, essa definição de quem vai compor a tal da comissão especial do impeachment. Se houver realmente a possibilidade de votar uma segunda chapa, uma chapa prevalentemente partidária do impeachment, se essa chapa for aprovada na Câmara dos Deputados, e a gente vai ter uma sinalização extremamente clara de que o impeachment, quanto antes... Essa reunião vai ter agora as duas, a gente até noticiou que vai ter às 2 horas vai ter a reunião da liderança, né, das lideranças, e na Câmara exatamente para definir, inclusive, essa chapa avulsa. Né? É um momento importante para esse PMDB, para a gente tirar a temperatura, saber qual o tamanho desse PMDB que não está com o governo, né? Porque agora é isso, agora é um momento de tomada de posição. Eu vou lembrar aqui, Diogo, só uma coisa. Todos esses pequenos partidos que faziam parte do bloco do PMDB e saíram em protesto contra o Pichani, esses todos estão indicando eu fiquei o dia inteiro fuçando as declarações dos deputados que estavam sendo indicados para a Comissão Especial do Impeachment, e todos esses partidecos estão indicando nomes favoráveis ao impeachment. Então, esse bloco inteiro que estava com o PMDB está se agregando ao Temer e deixando a outra fatia do PMDB carioca governista sozinha. O Temer deixou claro na carta dele, embora a presidência e o PT estejam tentando colocar isso é um recalque, é uma coisa do Temer, mas ele deixou claro justamente que ele está falando em nome do partido, né? Ele, em vários momentos ali, ele fala em nós, fala em nome do PMDB e tudo, então não é uma coisa que não é uma decisão pessoal dele, aquilo ali é tudo muito bem articulado. Existe um aspecto interessante que tem a ver com todo esse processo de rompimento do PMDB ou de tomada de posição do PMDB, e que eu acho que foi também precipitado com a prisão do Delcídio. No dia da prisão do Delcídio Amaral, o Sarney, que
dificilmente sai da casa dele aqui de Brasília, onde ele geralmente recebe as lideranças partidárias, ele se dirigiu ao Palácio Jaburu para ter uma reunião com o Temer. Então, assim, tem uma coisa simbólica importante e que talvez o PMDB também tenha tenha chegado à conclusão que precisa se posicionar, porque a coisa chegou num nível, né, a gente lembrando que a prisão do Delcy tem a ver com o STF, né, com toda a articulação do PT no STF, também no STJ, né, então eu acho que a cúpula do PMDB ali chegou à conclusão de que realmente o negócio... A conclusão a que eles chegaram é: o nosso caminho, a nossa ponte através do STF para melar a Lava Jato foi desfeita, né? Essa ponte não existe mais. Eu acho que essa foi a mensagem, de fato. Quer dizer, esse caminho que nós embarcamos num caminho que não vai dar mais certo. E o Michel Temer, em relação ao Lava Jato, como nós já havíamos conversado, ele deve ter tido a certeza ali de que não tem nada contra ele, para ele ter adotado essa atitude tão forte, né? Porque era uma dúvida que havia entre os tucanos, era se o Michel Temer tinha ou não, havia insinuações de que ele tinha ali Zelada, né? Saiu até aquela coisa do Zelada, né? Pelo próprio Delcídio, né? Tinha mandado o recado. Eu acho que agora, com esta carta, fica claro, e ele apoiando o impeachment, porque ele apoiou o impeachment, né? Quando o Moreno ele fala para o Moreno que o impeachment é alguma coisa absolutamente legítima. Não tem dúvida mais. Tem um outro aspecto aí que é interessante. Ontem a gente fez a pergunta onde é que está o Jobim, né? Bom, o Jobim é o seguinte: o Jobim escreveu, e aí eu acabei não publicando porque veio a história da carta do Temer e tal, mas o Jobim publicou ontem um artigo no Zero Hora, muito interessante, e hoje a gente já sabe que ele está ao lado do Temer, né? Dizendo cifradamente, né, que a alçada do STF, a alçada do STF é aquela constitucional, né? De você ter o presidente do STF presidindo o Senado quando a coisa chegar ao Senado. E só, né? E só, quer dizer, ou seja, dizendo, não cabe recorrer ao... Não cabe o Edson Fachin falar que esse processo não pode, tem que ser suspenso, lógico. Intrometer-se nas questões do legislativo. Quer dizer, e mostra também, senhores, se o Jobim está fazendo esse papel, mostra que o Lula, de fato, está numa torcida, eu diria, além da torcida, né, está agindo em prol do impeachment, porque ele sabe que a única maneira do PT tentar sobreviver politicamente, é se livrar desse... Temos também o Fernando Henrique Cardoso se posiciona muito claramente através do Jobim também, né? Também. Eu acho que, inclusive, eu tendo a crer que a aproximação do Jobim com o Temer, não que não houvesse ali uma proximidade, mas foi muito patrocinada, isso eu imagino, não me foi dito, mas pelo Serra, que está muito do lado do Temer e que é muito amigo do Jobim. Aliás, né, a gente ontem presenciou essa reunião de juristas, né, da Dilma, e é impressionante a irrelevância, né? Assim, você não tem gente realmente ali, nomes consagrados que possam dar peso para aquele ato, né? Foi um ato muito mais um ato de propaganda, um ato de comunicação, né? Da guerra de comunicação, de ficar ocupando espaço, né? Da imprensa. Quase uma hora, cada um falava uma coisa, quer dizer, quase virou uma... O seguinte, você contrataria um daqueles caras para te defender? Eu contrataria aquele amigo do Delúbio contra o sorveteiro da esquina? Eu não contrataria nenhum deles. Só o amigo do Delúbio, Diogo. Esse daí, olha, do Dirceu também. Aquilo ali é coisa do Feira, é jogada de marketing. Fizeram na sala de ter reunião ministerial, né? É um troço completamente fora de sentido. Mas o Feira, o João Saldanha, pelo menos ele produz direito. Nesse caso, até... Saldanha?
até faltou latim. Você falou Saldanha? Se ele tivesse usado um pouco de latim, teria dado uma pátina de seriedade. Você falou Saldanha? O João Saldanha teria sido o melhor advogado. João Saldanha teria sido muito melhor do que o João Santana. É que para mim ele é o Feira de Santana, Feira. Desculpa, o João Saldanha. Agora, os acontecimentos se precipitaram. Eu acho que a gente vai ter novidades até o final da semana. Até o final do dia, eu acho que a gente vai ter algumas novidades em relação a essa comissão do impeachment. A gente vai ficar, obviamente, na cola deles. É importante saber a movimentação dos tais caciques do PMDB, né? Sobretudo Renan Sarney, Jader Barbalho. O Temer tirou o dia de folga, né? Praticamente. Folga. E eu acho que ele não vai ter mais compromisso oficial ao longo da semana como vice-presidente. Até poder colocar a faixa no peito. Aí essa estratégia bizonha do Planalto é tentar transformar o Michel Temer num Eduardo Cunha, né? Tentando ironizar, tentando... Chamaram Michel Temer de ridículo, falando um homem de 75 anos fazendo um papelão desses. Os caras... O pessoal é muito baixo, né? Mas é dessa baixeza mesmo que o Temer... É por causa disso que isso, assim, numa boa, até uma questão pessoal, o cara cansa, né? O Mário citou no início, uma coisa até que ele fala ali na carta dele, é importante. Esse negócio deles vazarem, distorcerem o que ele conversou com a Dilma, né? Naquela reunião, justamente, que durou ali 20 minutos, ele estava embarcando, ligaram para ele, pediram para ele voltar, ele foi, ficou lá 20 minutos. A única coisa que ele falou para a Dilma foi para ela ficar, olha, não enfrenta, não entra nesse embate pessoal, né? Não se expõe, quer dizer, uma coisa absolutamente ali institucional. E começaram a vazar que ele ia dar apoio jurídico para a Dilma. Quer dizer, são essas distorções, essa coisa que essa mulher é burra. O Brasil está num buraco danado. Essa mulher é burra, ela é de uma idiotice atroz, inclusive. Ela tá muito bem assessorada, né? Do impeachment, ela demonstra por que tem de ser caçada. Porque essa mulher leva o país por um desastre por causa da burrice dela. A incompetência sem contar os 500 milhões de reais que foram roubados pelo PT, e essa gente tinha que ser enforcada politicamente. Olha, a Dilma paga pelos erros dela, né? Ela tá... Tirando todo esse fato, a burrice dessa mulher... A carta do Temer, do ponto de vista político, ela é interessante porque, para além de tudo, mostra, de fato, a incompetência, a burrice, a estupidez desta senhora, a política. Ela não nasceu para isso, eu não sei para que ela nasceu, mas enfim. E a outra coisa, que era uma preocupação do Temer, que é o seguinte: olha, ao mandar essa carta para você, presidente, eu estou dizendo que eu não estou conspirando, porque essa era uma preocupação dele. Eu não sou conspirador. Agora, eu tenho motivos para romper com este governo, porque quem foi traído aqui fui eu, né? E então isso lhe dá liberdade agora de movimento. Não, e depois que ele próprio disse que esta carta mandada confidencialmente e levada pela chefe de gabinete dele foi vazada pelo próprio Palácio do Planalto, ele reforça ainda mais, né? Isso daí. Isso mostra também que aí eu vou te dizer uma coisa. Você sabe, né? Tem vazamento, né? Olha, eu acho que ele foi vazado pelo Palácio. Quer saber? Eu acho que ele tinha certeza que a Dilma ia vazar. Exatamente. Ele tinha certeza disso. Ele tinha certeza. Pelo perfil ali da turma do Edinho ali, um negócio assim. O Edinho não entende nada de comunicação. Vamos lá. A Dilma só se cerca de gente que não tem competência naquilo que faz, né? Então, assim, botou um cara que não tinha menor expertise em comunicação. Ele é especialista em quê? Em pichuleco, né? Em pichuleco, Então, assim, não tem como. Olha, até coisas ali, a gente faz a leitura. A ausência, por exemplo, ela teve, o Temer citou ali
uma coisa que era um protocolo, né? A reunião dela com o Joe Biden, né? Que não contou, quer dizer, a reunião com o vice-presidente americano que não contou com... Tem um moleque se arrastando no chão para não entrar no quadro. Passa! Que não entrou, uma reunião com o vice-presidente americano que não tinha o vice-presidente, a contraparte brasileira. Quer dizer, isso é uma questão protocolar. Na verdade, a Dilma não apita nisso. Quem tem que apitar nisso é o protocolo, é o cerimonial da presidência. Mas a Dilma, isso demonstra que ela não deixa nem as instituições trabalharem. Coisas que são da prática do poder. É mesquinha, além de burra, é mesquinha. Exatamente. Coisas que funcionam por si só, elas acontecem sem que precise meter a mão. Quer dizer, o cerimonial da presidência, que é feito pelo Itamaraty, é uma coisa absolutamente... ela já é azeitada, e ela conseguiu emperrar essa máquina toda. Eu até duvido que ela tenha dizer, não quero que o Temer esteja presente na reunião. Eu disse exatamente, Cláudio. Ela não deixa as pessoas trabalharem, ela não deixa as pessoas que têm competência fazerem o que elas precisam fazer. Eu não sei se ela não disse, viu? E ela disse exatamente isso. É mesquinha ela também. Não sei se ela mesquinha, vingativa. Agora, falar em diplomacia brasileira, eu quero dizer o seguinte. Eu tive um cachecol roubado na embaixada em Paris. Eu lembro dessa história. Queriam me dar um outro que não era meu, como se fosse uma compensação. E, muito feio. Era um jantar com a própria Dilma, né? Não, foi pro lance. Não, a Dilma foi um jantar no Eliseu, em que ela elogiou a recepção francesa, de ladinho, assim, no microfone. Subiu no palquinho ali e disse assim, quero dizer uma coisa para vocês, muito profissional. Esse foi outro episódio. Outro episódio foi na embaixada muito profissional. Roubado o meu cachecol. É um absurdo. E quiseram me dar um outro. Eu falei, mas esse cachecol deve ser de outra pessoa. Que história é essa? Não, leva. Então, eu concordo com o Cláudio que sob a Dilma, o Itamaraty acabou. Estão me devendo um cachecol. Armando. Eu ia te perguntar o que tinha de especial esse cachecol. Primeiro, o especial que se você sai em Paris 2 graus abaixo de zero numa noite, você pega depois um cachecol. O que aconteceu comigo. Tem que passar a conta, manda a conta do hospital, pô. Um cachecol caro, né? Mas olha, essa carta aí, voltando ao que interessa, essa carta aí é sensacional. Eu acho que trouxe a coisa para a luz do sol, todos nós achamos. Eu acho que agora ou vai ou racha, né? E vai. É isso aí. Até amanhã. Bom trabalho. Até amanhã. Tchau.